Então agora mais uma aula de GeoMDH, tá? Eu sou a Daniele Kaiser e estou aqui nessa disciplina acompanhando vocês e mais uma vez um conteúdo de histologia. Então agora a gente vai ver um pouquinho mais de métodos de estudo em histologia. Como que a gente faz, né, o processamento de amostras, né? Como é que a gente faz essas figuras tão bonitas, né, que de vez em quando a gente vê aí nos livros de histologia. Primeira coisa de tudo, né, primeiro ponto importante, é que existem vários tipos de microscopia. Existe microscopia de fluorescência, confocal, existe uma série muito grande de tipos de microscopia. Aqui eu vou citar 2 exemplos e vou focar mais no microscópio óptico, que é um microscópio que em geral a gente utiliza, né, para as aulas. E nesse caso aqui a gente vai ver um pouquinho das partes do microscópio, como é que é processada a amostra, tá? Mas o microscópio óptico é o tipo de microscópio mais comumente visto em aulas práticas, enquanto o eletrônico ele é muito utilizado para tirar fotos, né, fazer imagens, na realidade fazer imagens de estruturas muito pequenas. A resolução da imagem do microscópio eletrônico é muito melhor do que a resolução do microscópio óptico. Mas o que é resolução? Primeiro de tudo, né, resolução é a menor distância para que duas partículas apareçam como objetos separados. A resolução do microscópio óptico não permite o estudo de detalhes com menos de 0,2 micrômetros de resolução. Então, menor do que isso aqui, a gente não consegue enxergar como duas estruturas diferentes, certo? Aqui a gente tem algumas unidades de medida importantes, tá? Que eu vou falar muito, que é o micrômetro. O micrômetro é 1000 vezes menos do que um milímetro. O nanômetro, que também é uma unidade de medida muito utilizada, é 1000 vezes menos do que o micrômetro, tá? Então, o micrômetro é 10 a menos 6 do metro, o nanômetro é 10 a menos 9 do metro, certo? Para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha, né, tenta visualizar estruturas que são mínimas, que são muito pequenas. Nessa figura aqui é uma foto tirada em microscópio óptico, tá? Microscópio óptico, que é esse aqui. Eu não vou falar mais do microscópio eletrônico, que ele é muito mais usado em pesquisa científica. Para aulas práticas, a gente utiliza esse aqui. Isso aqui é uma imagem tirada de cortes histológicos de esôfago. Então, o esôfago de um animal experimental foi fixado, né, em parafina, foi desidratado e depois ele foi corado, tá? Esses cortes muito finos são colocados numa lâmina e observados no microscópio óptico. Então tá aqui, né? Isso aqui é o lúmen do esôfago, lúmen, né? A abertura do esôfago por onde passa a alimentação. Isso aqui é a parede do esôfago. Aqui a gente vê uma série de glândulas esofágicas que produzem muco. E aqui o epitélio de revestimento. Opa, epitélio, né? Essa estrutura aqui é quantidade de células, tem uma quantidade de células imensa que reveste o esôfago por dentro. Então, essa aqui é uma imagem de 20 vezes de aumento do epitélio. E aqui é um aumento de imagem de 400 vezes, tá? Então, para elucidar aqui algumas coisas. Essa parte toda em rosa é o citoplasma da célula. Então, a gente vê que tem um monte de células uma grudada na outra, tem pouca matriz extracelular. E esses pontinhos roxos aqui são os núcleos. Tá apontando o número 1 aqui, ó. Isso aqui é um núcleo, tá? Vários núcleos. Esse tecido, ele seria muito transparente para ser observado sem coloração. A gente não conseguiria enxergar nada se ele não tivesse sido corado, tá? E eu vou falar um pouquinho mais depois dessa coloração específica. O microscópio óptico ele tem uma série de estruturas importantes. Aqui a gente tem as oculares, onde a gente coloca os olhos, as objetivas, né? O corte histológico na lâmina fica bem aqui, ó, em cima da mesa, dessa estrutura aqui da mesa, tá? Então aqui as objetivas elas têm vários aumentos diferentes, pelo menos 4,
que permite aí que a gente faça aumentos de 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes e 100 vezes. Nós temos aqui, ó, cabeça, corpo do microscópio, né? Tubo ou canhão, né? Que é essa região aqui por onde passa a luz. Temos o revólver, nome engraçado, onde as objetivas ficam fixadas. Mesa ou platina, né? Onde a lâmina contendo o corte histológico é colocado. Temos aqui a pinça, que é uma estrutura que fixa essa lâmina no lugar. Chariot, que é a estrutura que faz com que a lâmina vá para a direita e esquerda, para frente ou para trás. Temos a base e aqui estruturas de focalização, que são o macrométrico e o micrométrico. Esse aqui é o sistema óptico, né, que não deu para ver melhor naquela outra figura, onde nós temos o condensador, o diafragma e a fonte luminosa. Os filtros, em geral, não são usados, né, mas podem ser utilizados para visualização de estruturas específicas. Em aula prática a gente não usa muito. Então, voltando nessa estrutura aqui de observação, tá? Ocular e objetivas. A ocular, por si só, promove um aumento de 10 vezes. E as objetivas, né, são 4 objetivas diferentes. Você vai girando, né, aquela estrutura para colocar numa objetiva distinta. Nós temos a objetiva de 4 vezes, né, que não está aqui, a objetiva de 10, 40 e 100 vezes. O aumento total é esse valor multiplicado por esse, tá? Ocular vezes objetiva. Isso aqui é o aumento total promovido pelo sistema óptico, que está ali no microscópio óptico. Então, quando a gente coloca uma objetiva de 10 vezes, o aumento total é de 100. Objetiva de 40, aumento total de 400. E quando a gente está na objetiva de 100, temos um aumento de 1000 vezes. O diâmetro do campo observado também vai diminuindo, né? Porque se você está aumentando, você está colocando um aumento maior, significa que o seu diâmetro de campo está diminuindo. Você está focalizando cada vez mais estruturas menores. Por exemplo, se numa objetiva de 10 vezes, no aumento total, você está observando um campo grande de 1500 micrômetros, quando você vai colocando as objetivas maiores, ele vai focalizando num ponto específico e o diâmetro do campo diminui, tá? E como é que funciona o processamento do material? Nós temos aqui um material, um tecido, né? Ele é colocado dentro dessas estruturas de plástico. Posteriormente, ele vai ser processado, ele vai receber várias imersões em parafina, em álcool, onde vai desidratar o tecido. Desidrata, né? Tira a água do tecido, substitui por parafina. No final do processo, a parafina fica sólida. E você coloca essa parafina num aparelho que vai fazer os cortes histológicos, ó. Esses cortes histológicos, eles possuem micrômetros de espessura. Esses cortes, eles serão pescados por uma lâmina, né? Você coloca a lâmina ali para pescar o corte. E depois eles serão corados. Nós temos vários tipos de corantes, tá? O que nós comumente usamos é hematoxilina e eosina. Esses corantes, eles dão a cor roxa e rosa. E aqui eu tenho 2 exemplos de tecidos. Tecido epitelial e o tecido conjuntivo, que são os 2 tecidos que a gente vai utilizar, né, para estudar melhor. Como que a hematoxilina e eosina funcionam? Bom, a eosina é um corante que dá essa coloração rosa, é um corante ácido e por esse motivo tem afinidade com estruturas básicas. Então, ele vai corar principalmente aqui, ó, citoplasma e matriz extracelular. Já a hematoxilina dá cor roxa e é um corante básico,
Consequentemente, ele vai ter afinidade com estruturas ácidas. DNA, né, ácido desoxirribonucleico, então é uma estrutura ácida, tem afinidade com corante básico. Por esse motivo, o núcleo fica corado com essa cor roxa. Depois que a gente já tem as lâminas coradas, elas já estão preparadas, a gente observa eles no microscópio óptico, tá? Não é possível utilizar o eletrônico porque ele precisa de um outro tipo de metodologia de processamento de amostra. E aí vale a gente relembrar uma coisa importante. Dependendo do tipo de corte histológico feito, você tem uma amostra com um aspecto diferente, né? Os cortes transversais, por exemplo, numa alça intestinal, você vai ver aqui o epitélio de revestimento. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é uma vilosidade do intestino delgado, porque o corte histológico feito foi esse. Se fosse um corte transversal em outra região, a gente veria outras estruturas, outro tecido. E se fossem cortes longitudinais, nós veríamos outra estrutura. Então, é sempre importante entender como que a imagem está sendo apresentada para você no microscópio para conseguir entender melhor, interpretar os resultados dos dados que aparecem ali, tá? Então, aquela alça intestinal, essa aqui, provém de um corte transversal dessa natureza aqui. Tá? Ou até mesmo corte longitudinal assim, onde a gente pega as paredes do intestino. Então, revisando, nós vimos aqui o microscópio óptico, suas partes, o que é a resolução da imagem, qual o tipo de aumento de imagem que o microscópio óptico nos dá, vimos a forma de processamento, coloração crematoxilina e eosina, né, cor roxa e rosa, e os cortes histológicos e a interpretação da imagem. Bom estudo!